Chegou aquele momento todo especial no programa de Coração para Coração. O momento de meditarmos da santa e gloriosa palavra de Deus. Ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita e de Pregai e da Rádio Vence de Salvação. No canal Marcelo Mesquita e de Pregai, você que ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like nos vídeos. Você que já é inscrito, apenas deixe o like. Na Rádio Vence de Salvação, baixe o aplicativo que a gente vai deixar no segundo comentário e ouça e participe das nossas programações na Rádio Vence de Salvação. E a mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, a todos os ouvintes da Rádio Vence de Salvação. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, junto com meu amigo Marcelo Mesquita, nessa rádio abençoada. E Deus ele tem uma palavra para a sua alma, para a sua vida nessa manhã. E nós estamos servindo ao Senhor, irmãos? E vemos aqui nessa manhã ser boca de Deus para a sua vida. Você que se encontra oprimido, você que se encontra afastado da presença, Cristo tem uma palavra para a sua vida nessa manhã, um bálsamo de Gileade para a sua vida nessa manhã, amém? Está deixando uma palavra nessa manhã para a sua meditação no livro de João, capítulo 21, no versículo 15, que diz assim: tendo acabado de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas mais que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então toma conta dos meus cordeiros. Perguntou-lhe Jesus pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu-lhe ele: sim, Senhor, sabes que te amo. Jesus disse: toma conta das minhas ovelhas. E Jesus perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou triste por lhe dizer esta pergunta pela terceira vez. E se amava, respondeu-lhe: Senhor, sabes que te amo. E Jesus disse: toma conta das minhas ovelhas. Repara no que te digo: quando estavas novo, tu mesmo te arranjava e ia para onde não queria. Mas quando fores velho, estenderás os braços de outros e as vestes, e te levará aonde não queres. Amém? Irmãos, amados ouvintes, esta palavra que nós acabamos de ler, acerca de João, capítulo 21, versículo 15, é uma palavra muito abençoada e muito profunda. Por quê? Porque quem era João? Quem era Pedro? A qual João ele vai relatar no seu livro, Agora a Bíblia, a palavra de Deus vai relatar quem era Pedro. A palavra de Deus ele vai falar que Jesus chama Pedro com um propósito, chama Pedro com uma vocação, E a palavra vai falar, que quando o Senhor ele vai chamar Pedro, Pedro estava pescando. E a palavra vai falar que o Senhor vai aparecer e vai falar: venha após mim, eu vos farei pescador de homem, E o mais interessante na palavra é que Jesus ele não vem para pessoas perfeitas, ele não vem para pessoas que se acham santa. Quando você vai olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Paulo, que era Saulo, ele perseguia, ele matava, E o Senhor vai aparecer a ele no livro de Atos, no caminho de Damasco, e ele vai ter um encontro com Deus, Então eu venho ver que Jesus, quando ele vai chamar o homem para uma vocação, para um propósito, para uma chamada, ele não vê classe social, ele não vê condições. Se Cristo olha esta graça, ele chama para um propósito, E a palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor vai chamar João, vai chamar Pedro, no livro de João, quando chama Pedro, Pedro vai começar a seguir Jesus, Pedro vai começar a caminhar com Jesus, Pedro vai começar a andar com Jesus, E a palavra vai falar que uma certa feita, Jesus ele vai falar acerca da sua crucificação, que ele seria crucificado, que ele iria no madeiro, Jesus ele relata que os discípulos iam abandonar,
E Pedro se levantando e fala: Senhor, ainda que ele vos abandonasse, ainda que todos abandonassem, eu não te abandonaria. Pedro, ele vai ali se achar, vai colocar um título que não caberia ele colocar naquele momento, porque ele vai relatar: Senhor, ainda que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar. E Jesus vai olhar para ele e vai falar: Pedro, Pedro, antes que o galho cante, tu me negarás, né? E a palavra vai falar que Pedro, ele agora vai seguir Jesus, e quando Jesus está para ser crucificado, né? O interessante, irmãos, que quando Jesus está sendo levado, a Bíblia vai falar que Pedro se reúne no meio do povo, e alguém vai olhar e vai falar assim: mas ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus. E Pedro vai falar: eu não conheço, eu não sei quem é. Aí eu começo a pregação. Por quê, irmãos? Porque a nossa força não vem de nós, ela vem de Cristo, né? A nossa força não vem de nós, vem de Cristo. E Pedro vai falar que não conhecia Jesus, que não sabia quem era Jesus, né? E ali o galo vai cantar, né? Que era a corneta, a trocação de guarda, né? Era um instrumento que eles usavam toda vez que ia trocar uma guarnição, tocava esse instrumento, né? E ali Pedro vai se entristecer e vai voltar para onde Cristo tinha, né, tirado ele. E aí eu começo a pregação. Por quê, irmão? Porque a Bíblia vai falar que o filho pródigo, cheio de razões, cheio de questionamentos, ele vai pedir herança. E quando ele vai pedir herança, ele vai ter um erro grave. Por quê? Porque bênção fora do tempo geram consequências. O pai não tinha morrido, o pai não tinha partido, então não era tempo dele ter herança, dele pegar herança, mas o filho pródigo vai olhar para ele de si, vai se achar preparado. E quantas vezes nós se achamos preparados? Quantas vezes nós achamos que a força vem de nós? Mas o interessante nessa palavra é que o pai, ele não vai impedir. Ele vai errar porque vai pedir herança fora do tempo. Ele vai errar porque vai sair sem a bênção do pai. E o pai simplesmente não vai fazer nada. O pai simplesmente vai deixar ele ir. Ele vai gastar tudo que tem, aquele jovem, e ele vai se lembrar da casa do pai. E o mais interessante é que quando ele se lembra da casa do pai, ele fala: ainda que eu vou voltar como servo, ainda que eu voltarei como servo, eu vou voltar. Então, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Você que se afastou da presença de Deus, volte para a presença. Porque quando o filho pródigo, ele se arrepende, ele volta, a Bíblia, ela vai falar que o pai vai correr e vai o abraçar e vai o beijar ele. Porque o pai, ele não quer saber como você foi. O pai, ele quer saber de uma coisa: você se arrependeu? Então volta. Você se arrependeu dos seus pecados? Então volta. Você que está afastado, você que está desviado, você que está numa situação difícil, volte para a presença de Deus, se reconcilia com Jesus. Porque quando o pai, ele vê o filho voltando, ele vai correr e vai abraçar o filho, vai beijar o filho, né? E o mais interessante é que o pai, ele vai dar honraria para o filho. O pai vai dar honraria para o filho, vai honrar o filho, né? E quando o pai, ele honra o filho, não, eu posso imaginar alguém falando, né? Como o irmão mais velho falou: mas se perdeu, mas foi, mas se afastou, mas se desviou. E o pai está falando: eu não quero saber o que aconteceu, eu vou honrar a vida dele porque ele se arrependeu. Eu vou abençoar a vida dele porque ele se arrependeu, né? E o mais interessante é que em João capítulo 21, versículo 15, que nós acabamos de ler, a palavra de Deus, ela vai relatar que Jesus, após ele ter ressuscitado, ele vai atrás de Pedro. Né? Ele vai atrás de Pedro. Porque em João capítulo 18, Pedro nega. Ele volta para onde Cristo tinha tirado ele. Quantas vezes nós negamos Jesus?
E nós voltamos para o mundo, nós voltamos para... Talvez você voltou para a cachaça, talvez você voltou para a droga, talvez você voltou para a maconha, mas Cristo está falando para você nessa manhã: se arrependa dos seus pecados, larga o que você está fazendo, seja na sua casa, seja onde você for, uma vida pecaminosa, larga tudo e volte para Cristo. Porque a palavra do Senhor vai falar, né, no livro de João capítulo 21, que quando Jesus ele vai até Pedro, já ressuscitado, Pedro estava com vestes íntimas, Pedro estava nu, estava despido. E a palavra do Senhor vai falar que quando Jesus ele olha para Pedro, quando Pedro reconhece que é Jesus, Pedro coloca as roupas. Aleluia. E meu irmão Marcelo Mesquita, o mais interessante nessa palavra é que Pedro se cobre. Pedro estava nu e ele se cobre. Jesus ele prepara um alimento espiritual para Pedro. Ele faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmão, sabe qual é o mais interessante nesta palavra? É que alguém está olhando e talvez está falando no seu pensamento, talvez está explanando, mas Pedro estava nu. Pedro negou, Pedro abandonou. E Jesus está falando: Pedro, tu me amas? E alguém está falando: mas Pedro, ele negou Jesus, ele abandonou Jesus. E Jesus está falando: Pedro, tu me amas? Porque o mesmo Adão, o mesmo Jesus, o mesmo Deus que descia até Adão quando Adão estava puro, foi o mesmo Deus que desceu até Adão quando Adão pecou contra Deus. Adão, no livro de Gênesis, peca contra Deus, e a palavra de Deus vai falar que Deus ele vai descer no jardim e ele vai falar: Adão, cadê você, Adão? Após Adão ter pecado, após Adão ter errado, após Adão ter falhado, como foi pregado domingo na Santa Ceia, uma palavra abençoada, né? Após Adão ter errado contra Deus, ele vai se esconder. Por quê? Porque o pecado nos traz vergonha. O pecado nos expõe à nudez. Quando nós pecamos, a primeira coisa que é: pequei, vou sair da igreja. Pequei, vou largar Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes alguém te julga, alguém te aponta, alguém te critica, mas Jesus está descendo, Deus está descendo no jardim e está falando: cadê você, Adão? Cadê você, Marcos? Cadê você, Pedro? Cadê você, Paulo? Cadê você? Porque ele te chama pelo nome. E Adão se apresenta. Quando Adão se apresenta, irmão, o mais interessante nessa palavra é que Adão se apresenta. Jesus, ele não quer uma igreja perfeita. Jesus, ele quer uma igreja arrependida. Jesus, ele quer uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E alguém vai falar: mas pastor Gabriel, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro é uma igreja perfeita? Não. É uma igreja que ela anda no caminho do arrependimento. Jesus, ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Caiu, pecou, se arrepende e levanta. Caiu, pecou, larga o teu pecado, se arrepende e levanta. Porque a Bíblia vai falar que aquele que confessa o seu pecado e larga, alcança misericórdia. Eu vim nessa manhã pregar uma palavra cristocêntrica para a sua vida. O que é cristocêntrica, pastor? É uma palavra apontada para Jesus, é uma palavra apontada para o arrependimento. Oh glória, eu sinto Deus nessa manhã. E meu irmão Marcelo Mesquita, a palavra vai falar que Jesus vai olhar para Pedro e vai falar: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Melhor dizendo, tu me negou, tu me abandonou, tu pecou, tu falhou, eu não quero saber. Cuida da minha obra. Apacenta as minhas ovelhas. Ah, Senhor, mas eu caí na cachaça, eu caí na droga, eu caí no pecado, eu errei. Jesus, ele quer saber: se arrependeu? Levanta. Porque de uma certa feita a Bíblia vai falar que Jonas, ele cheio de questionamentos, o Senhor fala: vai para Nínive. E ele vai para Tarsis, querendo fugir das chamadas de Deus. E ele vai ir no navio, vai dormir, né? E quando ele vai dormir, vai ver um vento, e quando vê um vento, homens vão morrer, irmãos. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa decisão de sair, pessoas estão refletindo em nós.
Pessoas estão se espelhando em nós. A sua família se espelha em você, o seu lar se espelha em você, a sua parentela se espelha em você, ó glória. Então, vai vir um grande evento. E eu posso imaginar, meu irmão Marcelo Mesquita aqui, alguém, né, com uma palavra você vai falar, vai chegar para Jonas e vai falar: Jonas, o que tu está fazendo deitado, dormindo? E ele vai cair em si, que aquele evento estava acontecendo por causa da rebeldia dele. Vão jogar Jonas no mar, né? O grande peixe vai engolir ele, e no final ele vai cair no propósito de Cristo. Então você vai rodar, vai rodar, vai rodar, mas no final você vai sempre cair no propósito de Cristo, porque Cristo tem uma obra na sua vida. Cristo tem algo sobre a sua vida. Você é ouvinte da palavra de Deus. Eu vim pregar para você nessa manhã, você que caiu, você que pecou, você que errou. Um dia eu, como pastor, eu caí, eu errei. Após 11 anos pregando a palavra de Deus, ministrando na casa de Deus, eu falhei, eu caí. Eu fiquei 3 anos afastado de Deus, da presença de Deus. E alguém olhava e falava lá, não é mais pastor, não é mais, a unção acabou, não tem mais unção porque caiu, porque se afastou, porque largou, né? Pessoas me olhavam, né? Eu com bebida na mão e atravessava a rua. Por quê? Porque me via como desonra. Mas um belo dia, uma jovem se levantou com o Espírito de Deus e falou assim: você está todo quebrado, você está todo rachado, você está caído, mas eu vou me levantar como mulher de Deus e vou orar pela sua vida, vou buscar pela sua vida, vou jejuar pela sua vida. E aquela jovem, ela orou pela minha vida, ela buscou pela minha vida, ela se consagrou, clamou a Deus, e Cristo me levantou novamente. Oh glória! E uma certa vez eu estava bebendo, estava bêbado, e a voz veio até mim no corredor da minha casa e falou: meu filho, o que você está fazendo aí? E eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu me entristeci, que eu me magoei, que eu falhei. E Cristo falou: levanta, se arrependa, porque eu tenho uma obra sobre a sua vida, né? E ali, cheguei ali no monte, né? Cheguei ali na igreja Ademade, Monte Eliseu, renovei minha aliança com Cristo, né? Fui tratado, fui cuidado através da vida, estou sendo cuidado através da vida do meu presbítero Valdir e da diaconisa, né? E ali fui tratado, fui sarado. E hoje, irmãos, por misericórdia, Cristo me levantou para falar para você que ainda há esperança, que ainda há solução, que ainda tem jeito, que ainda tem plano para a sua vida. E a palavra você vai falar que Pedro foi um grande apóstolo de Cristo, porque ele se arrependeu e se rendeu à vontade de Deus. Então você que está afastado, volte para a presença de Deus. Se arrependa dos seus pecados, porque Cristo não veio para o pecador, mas ele veio para uma igreja arrependida e lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Fique com esta palavra nesta manhã. Que Cristo venha abençoar a sua vida. Graça e paz. Amém? Eu acho a oportunidade, né? Marcelo Mesquita, a todos os ouvintes, amados ouvintes, eu agradeço nessa manhã. Que Cristo possa abençoar a sua vida nesta manhã. Você que está afastado da presença, você que está desviado, onde você esteja, levante a sua mão e fala: Senhor, renova a minha aliança com Cristo. Eu quero aceitar Jesus, voltar onde eu caí, né? E nessa manhã, Cristo ele veio para abençoar a sua vida. Deus abençoe a tua vida, graça e paz. Eu agradeço a oportunidade, né? Marcelo Mesquita, a todos os ouvintes, amados ouvintes, eu agradeço nessa manhã. Que Cristo possa abençoar a sua vida nesta manhã. Você que está afastado da presença, você que está desviado, onde você esteja, levante a sua mão e fala: Senhor, renova a minha aliança com Cristo. Eu quero aceitar Jesus, voltar onde eu caí, né? E nessa manhã, Cristo ele veio para abençoar a sua vida. Deus abençoe a tua vida, graça
e paz. Você que se encontra afastado da presença, levante a sua mão nesse momento e ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Pai querido, Pai santo, aonde esta pessoa se encontra afastada, Senhor, se encontra desviada, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor venha receber essa pessoa nesse momento, Senhor. Essa pessoa que se encontra alma cansada, alma oprimida, alma abatida, que ouviu esta palavra. Assim como eu, por misericórdia, pastor Gabriel, um dia estava vivendo no lamaçal do pecado, me arrependi e voltei. Senhor, dá força para essa pessoa voltar. Esse homem que largou a sua família, esse homem que se enveredou no caminho da prostituição, do adultério, Senhor, dá força para ele voltar para a família dele. Essa mulher que se largou Jesus, que se voltou para as drogas, esse homem que largou, foi para as drogas, esse ouvinte, Senhor, dá força para voltar para a presença de Cristo, porque sem Jesus não dá, Senhor. Dá força para esse jovem que se afastou, que caiu na prostituição, que caiu no tráfico, esse jovem que se encontra no tráfico nesse momento com o fuzil na mão, Senhor, converte esse coração, toma esse coração nessa manhã, abençoa aquele que se encontra caído, prostrado, magoado, ferido, Senhor, levanta nessa manhã, Senhor, como um pastor e ministro na sua casa, Senhor, ministro bênçãos nessa vida, Senhor, dá força para essa mulher que está falando, mas Senhor, vou largar a tua obra, vou chutar o balde, vou largar a igreja, Senhor, dá força para voltar para a presença de Deus nessa manhã. Oh glória, que nessa manhã vidas venham ser renovadas, alcançadas pela palavra de Deus nessa manhã. O Espírito de Deus possa agir na vida dessa pessoa. Você que nessa manhã quer entregar a vida para Jesus, fala: Senhor Jesus, eu falhei, eu errei, eu neguei, mas nessa manhã eu renovo a minha aliança com Cristo, eu volto para a tua presença. Me receba, Senhor, reescreve meu nome no livro da vida. Abençoa minha vida, minha casa, que eu venha voltar para onde eu caí, que eu venha voltar a praticar o primeiro amor. Abençoa minha vida e dá vitória no Senhor Jesus. Senhor, toma essa pessoa em tuas mãos, abençoa e dá vitória em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém? Graça e paz. Deus abençoe a sua vida.